E hoje eu recebo aqui em nossos estúdios para fazer um balanço da pandemia em todo o Brasil, o Dr. Lincoln Ferreira. Ele que é cirurgião geral, gastroenterologista e também é formado em administração em saúde e presidente da Confemel. Dr. Lincoln, seja muito bem-vindo ao Jornal Cidade Notícia. O senhor, como itaunense, poderia começar explicando o que seria a Confemel? Perfeitamente, meus caros conterrâneos, é sempre um prazer enorme voltar aqui a Itaúna. E eu, nessa minha militância na vida associativa, fui presidente da nossa Associação Médica de Minas Gerais, o segundo itaunense a fazê-lo. O primeiro itaunense que foi presidente da Associação Médica Brasileira, e de lá, hoje sou presidente da Confederação Ibero-Latino-Americana de Entidades Médicas e do Caribe, que é uma confederação continental, e aí seguramente o primeiro representante da nossa terra a fazê-lo. O assunto que está em alta ainda é com relação à pandemia da Covid-19, do coronavírus aqui no Brasil. Nós praticamente tivemos 2 anos aí, onde tudo praticamente parou e se voltou a olhar para a área da saúde. Várias cidades já desobrigaram os cidadãos a não usarem máscara de proteção facial em locais abertos e fechados. Dr. Lincoln, esta decisão é certeira para este momento ou deveria aguardar um pouco mais? Com base nos entendimentos e nos estudos, especialmente que a grande maioria da população usa máscaras de pano, e que foram abandonadas, eu sou um cirurgião geral, faz anos que a gente não usa mais, porque são máscaras que são muito pouco efetivas, ou seja, o nosso entendimento é que com a taxa de vacinação que a gente tem, com os números que a gente tem hoje, essa medida é bastante acertada, inclusive porque as pessoas têm que higienizar as suas máscaras de pano e às vezes não fazem. E a máscara, então, ao invés de uma proteção individual, ela se torna uma ameaça individual. Então, o nosso entendimento é que a medida é bastante correta e pertinente. Agora, uma das perguntas que a gente sempre recebe aqui na redação do Grupo Cidade: a pessoa que não se vacinou ainda ou que está resistente a se vacinar, corre riscos, principalmente nesse momento em que ocorrem as flexibilizações ou não? Essa pessoa ela vai continuar correndo risco, É óbvio que se você aumenta a taxa de circulação das pessoas, ainda que a gente já tenha atingido taxas de imunidade muito altas, vai existir. É mais ou menos aquela questão, a gente se vacina contra o tétano a cada 10 anos, E o tétano não deixou de existir. Então, uma pessoa que não se vacinou, ela eventualmente vai ter contato com um objeto enferrujado e pode eventualmente adquirir um tétano. Não é muito diferente, porque é o padrão das doenças infecciosas. A pandemia, ela está controlada ou nós estamos enfrentando uma variante mais branda? As duas coisas, meu caro. Na realidade, os números atuais mostram que as medidas tomadas até o momento nos levaram aí a um grau de imunidade bastante alta, o que, por outro lado, não nos coloca imune ao aparecimento de variantes. E na própria história natural de qualquer doença infecciosa, na medida em que, dizendo para os telespectadores, que história natural é quando você não intervém na doença, Então vamos lembrar, por exemplo, a peste negra que ocorreu na época medieval, ou até a própria gripe espanhola de 100 anos atrás, que acabaram-se espontaneamente, ou seja, de tantas passagens, de tanto contato com o ser humano, acaba que o agente infeccioso se amolda e o sistema imunitário também se amolda e aquilo deixa de ser tão pernicioso quanto foi no começo. Então a pandemia, tudo leva a crer que está na sua fase final, realmente, mas algumas variantes elas vão existir, vão continuar existindo. Eu poderia citar como exemplo mais recente as variantes, que a gente vê, as cepas do H1N1? Perfeito, é exatamente a analogia, porque o vírus ele vai mutando para sobreviver, que a gente chama de uma estratégia evolucionária, e se ele não mudar, ele acaba não conseguindo, num certo momento, se perpetuar. Nenhuma espécie faz isso gratuitamente. Na sua opinião, doutor, o senhor que está há tanto tempo aí na área da saúde, as medidas tomadas pelas autoridades de saúde foram acertadas para um controle da pandemia do coronavírus em todo o Brasil? Muito bem. A gente tem um ditado que diz que numa crise grave, e nós estamos aí com a maior catástrofe sanitária que se abateu sobre a humanidade, e particularmente sobre o Brasil nos últimos 100 anos, então durante a catástrofe, todas as medidas que forem tomadas vão parecer poucas, de pequena monta.
Depois da catástrofe, tudo que foi feito vai parecer excessivo. Então, é esse o momento que nós encontramos. Se a gente avaliar que nós temos um país gigantesco, um país que tem muitas variantes geográficas, climáticas, uma população de 214 milhões de habitantes, os números macro mostram que, apesar de todas as deficiências do nosso Sistema Único de Saúde, que nos cabe aprimorar e zelar por ele, os resultados foram bons, nós não temos resultados ruins, o Brasil não se coloca mal quando comparado às demais nações do mundo e, inclusive, quando chamamos em relação aos países desenvolvidos. Portanto, há que se lamentar, sem dúvida nenhuma, cada morte, cada perda, há que se lamentar cada profissional de saúde que um dia deixou a sua casa em cumprimento do seu dever e são os verdadeiros heróis da pátria e perderam suas vidas, mas quando olhamos sobre os números, nós podemos dizer que sobrevivemos à catástrofe e sobrevivemos de uma forma realmente bastante razoável. Mesmo sobrevivendo a tudo isso, né, que nós passamos aí nesses últimos 2 anos, doutor, quais os cuidados que todos nós ainda precisamos tomar? A pandemia trouxe algumas poucas coisas positivas. Particularmente, acelerou o futuro, as tecnologias, os avanços, as possibilidades de trabalhar em casa, de fazer reuniões remotas, isso afetou a vida de todo mundo. Por outro lado, doenças infecto-contagiosas não são novidades para o ser humano e não deixarão de existir. Portanto, cuidados com a higiene, cuidados com os contatos que a pessoa vai ter, sobretudo lavar as mãos, manter uma boa higiene oral, manter uma boa higiene das mãos, das suas roupas, é uma coisa fundamental para uma vida saudável e que previne realmente não só a questão do Covid-19, como as demais, as influências da vida. Nós estamos entrando no inverno, é a época das doenças respiratórias. Doutor, muitas pessoas que estão acompanhando o nosso jornalismo, eu acho que gostariam de fazer essa pergunta para um profissional da saúde. O que nós ainda podemos esperar da pandemia do coronavírus no Brasil? Pode ocorrer um retrocesso ou, em sua opinião, está tudo controlado e de agora para frente vai ser como eu mencionei anteriormente? Como a gripe H1N1, tomar a vacina todos os anos, como será daqui para frente? Bom, todos os indicativos, né, não tem bola de cristal, a gente trabalha sempre em cima do fundamento da melhor evidência disponível, mas todos os indicativos são de que vamos passar a conviver, né, com o SARS-CoV-2, com suas variantes, teremos que nos vacinar provavelmente de forma repetitiva a cada ano com vacinas preparadas exatamente como ocorre com a influenza, com H1N1, e teremos uma convivência possivelmente cada vez mais pacífica com esse vírus. É muito difícil, estatisticamente falando, pensar na possibilidade do aparecimento de uma cepa grave e que nos remeta às etapas iniciais da pandemia, até porque estamos, nesse momento, infinitamente, eu diria, melhor preparados nesse aspecto. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor, com relação à vacina, ela se torna uma vacina, como eu disse, da H1N1, anual, né, ou não? O senhor acha que para por aí? Não, tudo leva a crer que ela se torna uma vacina anual, não as vacinas que nós estamos tomando nesse momento, as que já estão sendo preparadas e que levam em conta as novas variantes. Porque senão seria, como todo mundo sabe, usar um antibiótico com uma bactéria resistente. Não adianta a pessoa não vai se curar. Então, a gente deve ter, sim, novas vacinas surgindo e deve entrar no calendário de vacina. Tudo sugere que seja dessa forma. Gostaria que o senhor deixasse um recado, já que o senhor é itaunense, né, e reside há muito tempo em Belo Horizonte. Gostaria que você deixasse um recado para todos os itaunenses que nos acompanham neste momento. Olha, o recado é o seguinte: eu sou um indivíduo que, gosto de dizer, sou acometido de uma condição crônica, que é a minha fé nesse país, é a minha alegria, meu orgulho de ser brasileiro. E dentro disso eu carrego Itaúna no meu coração. Saí de Itaúna há alguns anos, mas Itaúna nunca saiu de mim. Portanto, gostaria de compartilhar esse orgulho, essa felicidade de estar aqui na minha terra, dividindo esse momento com meus concidadãos e dizer que realmente é sempre uma satisfação muito grande e que estamos todos de parabéns porque sobrevivemos à maior catástrofe sanitária de um século. Tá? Muito bem, parabéns a todos e zelem sempre pela nossa cidade, cuidem muito bem desse bem comum que é esse grande, fantástico e maravilhoso país chamado Brasil, com o qual nós todos temos o privilégio de nascer e partilhar das benesses com que a natureza foi tão generosa com a gente e nos concedeu. Muito obrigado a todos, felicidade, beijos no coração de todos.